Histórias Nossas Histórias, esse é mais um Storycast e hoje eu quero começar agradecendo mais uma vez aos meus patrocinadores, Eco Brasil, o centro de reparação automotiva mais completo da cidade, o Chica da Silva, a melhor opção em drinks e porções para você, o melhor bar dessa cidade, e a Apple Case, o melhor lugar para você trocar o seu iPhone. Estou recebendo aqui hoje, estou devolvendo essa entrevista, né, que eu já queria há um tempo. Bem-vindo, Flávio, bem-vindo, Maitê. Eles são donos da revista Top, proprietários da revista Top e também hosts do podcast Lifestyle. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Nós que agradecemos demais. Lindo seu estúdio, é uma honra receber você que começou muito antes da gente. Para quem não sabe, você começou muito antes da gente. Não foi bem antes, assim. Foi um bom tempo, foi um bom tempo. A gente tem que reconhecer. Se a pessoa começou meia hora antes, já tem que reconhecer, porque ela já abriu o caminho para quem veio atrás e você fez quem conhece isso. vocês sabe que vocês são pioneiros aí na cidade, pô. Não, tem uma galera que começou antes. Sempre começaram aí um trabalho de qualidade, focando na performance mesmo. Todo mundo aqui gosta muito do podcast. Comunicação é um negócio maluco. Quanto mais, melhor, né? Quanto mais, melhor. É por isso que você tem que ter os melhores do teu lado. Né? E primeiramente eu quero agradecer o convite, por estar recebendo a gente aqui e por você ter ido até o nosso estúdio também gravar com a gente. Você continuar a ser esse cara legal, camarada aí, que também abre porta para ajudar muitas pessoas em Catanduva. E aí, referência, né? Ele é referência. Exatamente. Todo mundo vai falar dele, só elogia, só fala coisas boas, fala da sua energia, fala da sua competência, do seu profissionalismo e do seu crescimento, que é algo assim, é aquilo que o Joel J fala, né? Você pode não gostar de mim, mas você não pode não reconhecer o meu resultado. E eu acho que você é um exemplo disso. Catanduva tem a sorte de ter um profissional como você. É o menino do terno. Isso, gente. Que isso. É o conhecido menino do assim terno. Eu já começo a chorar antes do episódio. Gente, Flávio e Maitê são casados, né? Sim. São casados, são um casal empreendedor, visionário. E é uma honra estar recebendo vocês aqui. E como a gente está falando de boas histórias, o Storycast é um podcast para contar boas histórias. Eu queria perguntar para você, na sua infância, você já se imaginou o lugar que você está hoje? Para Maitê também. Vocês se imaginaram vivendo esse momento ou foi uma coisa que aconteceu? Quer começar? Pode começar. Então, como muita gente sabe aqui, eu vim de um bairro periférico em Catanduva. Até então eu achava que minha vida tinha que ser do esporte, porque meus avós, meus pais sempre foram do lado do esporte e meu irmão acabou se tornando o jogador que ele é hoje. E eu achava que tinha que ser do esporte, até fui fazer educação física, tentando entrar nessa área. Tentei ser jogador de futebol na época, mas eu tinha que ajudar meus pais a trabalhar, né? Na época, e não deu para me dar continuidade. E me encontrei, depois de anos, eu fui fazer um curso de administração no Senac, que eu era todo aquele jeitão mais leigo, mais brutão, mais chucro, não aceitando muito tipo de coisas. Foi onde eu comecei a gostar de conversar bastante com as pessoas. E comecei a ter mais essa visão de conversa. Mesmo assim, ainda eu achei que eu tinha que ser pro esporte. E quando eu e a Maitê ficamos juntos, e ela já era influencer digital e trabalhava com marketing, eu fui ajudando ela e aprendendo e gostando do que eu fazia. Hoje eu não me vejo mais fora dessa área, entendeu? Gosto do esporte, mas hoje eu me encontrei no que eu gosto de fazer. O Flávio também é host do Papo de Boleiro. Exatamente, tem um Papo de Boleiro também. Papo de Boleiro, que é sensacional também. E você, Maitê? Eu acho que eu ia trabalhar com comunicação de alguma forma. Se não fosse, de fato, com um meio de comunicação, com um veículo de comunicação, eu trabalharia no setor de uma empresa, no setor de comunicação ou num setor de RH, em alguma coisa que se referisse ou que precisasse de relações mesmo pessoais. Eu acho que isso eu sempre tive, sempre fui tagarela. Quando eu era criança, minha família se reunia para ficar ouvindo eu contar piadinha, para fazer todo mundo rir. Eu acho que isso já faz parte de mim já. E eu gosto bastante. E hoje em dia eu gosto tanto de comunicação que eu acredito que você pode não trabalhar com comunicação, mas se você se preocupar em estudar comunicação, você vai trabalhar em qualquer lugar, né? Então eu acredito que se comunicar é uma das chaves, não do sucesso, mas assim, da sua paz, né? Porque você consegue entrar e sair, se relacionar com qualquer tipo de pessoa, em qualquer lugar. Então, eu acho que comunicação sempre fez parte da minha vida, desde a infância. Que bacana. E hoje, né, vocês
Tem aí o Lifestyle, que é um sucesso aí na nossa cidade, um programa de TV também. E como começou essa história? Como que nasceu o desejo de ter o Lifestyle? Quer que eu conte? Pode contar. O Lifestyle, na verdade, foi o seguinte. Eu trabalhava já em mídias sociais e o que começou a acontecer em Catanduva, né? Em Catanduva começou a acontecer algo muito parecido que a gente vê em grandes canais. Então, você vê, por exemplo, grandes emissoras trazendo influenciadores para a TV. E teve uma época que aqui em Catanduva também aconteceu isso. Então, influenciadoras digitais faziam parte da TV também da cidade, que é a Nova TV. E eu recebi um convite do Fernando, que até pouco tempo atrás também trabalhava com a gente, para gravar um piloto na Nova TV e para ser apresentadora de um programa. Só que isso já fazia parte de mim, do Flávio. O Flávio gosta de esporte e o Flávio, ele tem uma coisa assim, ele nunca entendeu isso de que se eu vou no restaurante do Jair, eu não posso ir no restaurante do Nick. Ele nunca entendeu isso. Por quê? Pelo contexto histórico do Flávio, você me dá licença de contar? Ele teve várias pessoas que prosperaram dentro das amizades dele. Então, assim, não foi um amigo que teve loja de roupa, foi 5. Então, não teve um que teve uma oficina, foi 7. Então, ele entendia que ele precisava fazer essa distribuição. Então, isso já era algo que ansiava nele, assim, sabe? Fazia parte dos sonhos dele, mesmo ele não estando no meio da comunicação. E daí tive esse convite e a gente começou a pensar, poxa, que legal se a gente fizesse algo que pudesse reunir as pessoas, todos os tipos de pessoas, cada uma contando as suas histórias e sua carreira, né? A gente tem um lema que a pessoa vem pelo CNPJ, mas ela conta o CPF. E daí eu recebi esse convite, no dia que a gente estava gravando esse piloto, a gente estava falando, né? A gente queria ter um programa, tal, que fosse assim... E mais voltado para o esporte também, porque eu acho que quando você tem algo do esporte também abrange tudo, saúde, né, em geral. E porque sem saúde você não faz nada. E daí foi passando um tempo e eu vi o Cristiano Geraldi fazendo um podcast. E eu e o Flávio comia podcast. A gente não ouvia, não assistia, a gente vivia podcast. Almoçava podcast. Putz. Isso. E daí a gente estava em Curitiba, eu mandei uma mensagem pro Cristiano. Cristiano, como é que eu faço para ter um podcast? Quero ter um podcast e tal, não sei o quê. E, não, pulei uma parte. Eu lembro que alguns anos atrás, tem um shopping em Rio Preto, que eu não vou saber o nome do shopping, mas tem a Nativa lá. A Nativa é bem de esquina, assim, ó, no shopping. Não sei se você já viu. O Plaza. É no Plaza? É o Plaza. Quando você passa, é a mesa da rádio, assim, com os microfones, e as pessoas passavam e viam ali a transmissão. Eu falei, puta, que negócio da hora. Eu via os vídeos do Érico Rocha. O Érico Rocha tem aqueles cômodos de vidro, né, via do Jerônimo, desses caras, eu falava, puta, que negócio legal, né? Os caras ficam ali falando de negócios e a gente ouve, consome só de se ouvir os caras. Então, comecei a viajar nisso. E o Cristiano falou assim, você não precisa de nada, eu tenho um estúdio pronto para vocês vão vir aqui e vão gravar. E o primeiro episódio, vocês vão primeiro gravar com a gente, depois você já começa a fazer de vocês. Foi isso que aconteceu. Voltamos para Catanduva, gravamos um podcast que ele tinha, o Fechando Bar. Gravamos com ele e daí já marcamos de fazer nosso primeiro episódio, que inclusive ele foi o primeiro convidado. Ai, que legal. Foi. E daí começou, né? Daí a gente começou primeiro alugando o espaço. A gente não só alugava o espaço, mas o lugar que a gente fazia, eles forneciam tudo para nós. Eu acredito que vocês façam isso aqui também, Sim. né? Então, eles ofereciam tudo para nós. Toda a estrutura, além do material de mídia, do formato que eu queria. Uhum. Claro que ele me entregava o material e ainda eu fazia algumas coisas para ficar bem com a identidade do lifestyle. E daí começou assim, e a gente começou a pegar muito gosto. E daí a gente saiu desse lugar e tivemos o nosso espaço no Ibis. E começamos a ter só o lifestyle lá, e daí iniciou o Papo de Boleiro. E daí quando deu um ano, a gente falou assim, vamos para um lugar maior. E daí nós alugamos um outro lugar, que é onde nós estamos agora. E nessa mudança, surgiu a oportunidade da revista Top. E daí já foi tudo de uma vez, né? E eu tinha, igual a Maite falou, Jair, esse negócio de... se você é amigo do Jair, você não pode ser amigo de fulano. Você entendeu? Nossa, no mundo corporativo isso existe, hein? E uma coisa que eu sempre falei assim, não, eu sou amigo de todo mundo e eu não vou deixar de ser amigo do Jair porque o fulano não gosta do Jair. E quando eu fiz a administração no Senac, a gente tinha muito essas rodas de conversa. É uma coisa que eu tinha ambição para isso. Sentar ali, igual eu falo, Maite, eu tenho vontade de sentar um padre, um pastor, um espiritista, um satanista e falar, agora vamos conversar.
cada um dá sua opinião, vão bater um papo. E eu tinha essa vontade, até hoje eu tenho essa vontade de juntar pessoas. Então, foi isso que foi tocando. Ó, a gente vai fazer o podcast para isso, para a gente sentar, bater papo, ter uma roda de conversa, cada um respeitando a opinião do próximo, e vamos conversar. E foi onde foi tudo isso acontecendo. Hoje, me sinto muito realizado no que a gente tem hoje. Graças a Deus, cada vez mais ampliando hoje os braços, hoje com a revista, com muitas outras coisas que a gente estamos bolando aí. Logo mais ter novas novidades aí. E é isso, cara. Vamos que vamos. E, cara, sobre o Lifestyle, são mais de 100 episódios já, não são? São. Como host de um podcast, embrionário ainda, eu percebo, cara, que as pessoas que você menos espera, elas têm as histórias mais incríveis. Exato. E como é pra vocês, quando vocês sentam na cadeira para entrevistar alguém, o que você espera ali da pessoa? Você já vai com aquela coisa pronta do que você vai ouvir, ou você sempre se surpreende? Sempre não. Às vezes eu acho que vai sair, nossa, uma história do caramba e não sai nada. Já aconteceu várias vezes. Às vezes eu falo assim, cara, nossa, esse vai estourar a boca do balão. Entendeu? E às vezes não acontece. Mas o que eu penso assim? Podcast é um negócio complicado. Por quê? Podcast é isso aqui, ó. Dificilmente a pessoa vai ter a segunda oportunidade. Sim. Entendeu? Claro, nós somos de uma cidade menor, existe a possibilidade de você chamar a pessoa quantas vezes você quiser. Mas o que acontece? Tem aquela situação da primeira impressão. Você nunca mais consegue causar a primeira impressão, que é a primeira impressão. E pode acontecer de que a pessoa naquele dia ela não esteja bem, né? E às vezes a pessoa também não conseguiu ter uma performance naquele dia. Então a gente vê por nós mesmos. Tem dia, que é super legal. Você faz um podcast e você fica super animado. E você termina e você quer ficar 5 horas. E tem dia que você faz um podcast que parece que você, entendeu? Passou com o facão em um alqueire de cana. Porque você tem que ficar arrancando coisa aqui, aquilo vai te sugando. E muitas vezes não tem nada a ver com convidado. Tem a ver com o dia que você teve. Às vezes é a inspiração, né? Por exemplo, cara, uma situação muito... desastrosa que aconteceu uma vez. Pô, mano, um jogador famoso ia estar aqui na cidade, né? E eu já sabia que o cara ia cobrar, né? Mas beleza. Eu falei assim, pô, vou contratar esse cara pra gente fazer uma entrevista. Liguei pro cara, porque isso, porque aquilo, 6 mil. Aí depois eu sentei aqui nessa cadeira onde eu tô aqui. Eu falei, mano, 6 mil pra ouvir as mesmas histórias que eu já ouvi. Ele 50 podcasts? Todos os podcasts? Falei, não. Falei, irmão, obrigado. Depois, numa próxima oportunidade, quem sabe você não peça para ser entrevistado por mim. Então, assim, às vezes eu acho, cara, que a gente coloca muita expectativa, às vezes, em algumas pessoas, né? E as outras que a gente nem coloca expectativa supre todas as... Eu já me emocionei muitas vezes nessa cadeira aqui, com convidados que espera que a pessoa vai ter a emoção que ela vai passar dentro de um episódio. E tem sido incrível, assim, esse tempo. Mas enfim, é igual a Maitê falou, Jair, desculpa. Fica tranquilo. Tem convidados que a gente tá esperando, nossa, ele tem um puta de uma história e tal, já aconteceu várias vezes com a gente. A gente saber a história mais ou menos por cima da pessoa, a pessoa chega lá, nossa, tem um puta da história, chega lá, a pessoa não vai para querer contar a história dela, vai tipo para querer atacar outra pessoa, para ficar querendo fazer picuinha, uma coisa que, igual a Maitê falou, a gente tenta fazer o lifestyle se assim, a pessoa chegar ali e entender que o lifestyle é para sentar ali e bater papo, vamos trocar ideia. A pessoa muitas vezes vai lá para se vender. Quando a pessoa vai também para contar, a pessoa até entona o tom de voz, né? Aumenta o tom de voz para poder parecer com mais autoridade. Eu falei, nossa, você não entendeu nada do que é um podcast. É muito complicado, mas assim, eu penso assim, ó, quando eu sinto a expectativa, eu sempre tento trazer muito para mim, sabe? Tipo, por que eu tive expectativa em cima dessa pessoa? O que eu pensava dela? Né? Então, por que eu tive essa expectativa dela? Porque era muito desenvolta na rede social, porque era isso, porque era aquilo, porque era aquilo outro. Então, às vezes, é muito mais sobre o que eu pensei do que sobre a pessoa. Né? Então, quando a gente teve o lifestyle, a gente tinha um princípio. Assim como não é só uma pessoa que está num alto patamar, porque é médico, é engenheiro, porque é advogado, porque são essas profissões, porque é um político famoso. Essas pessoas, o que eu percebo? Né? A contradição está aí, ó. Às vezes a gente acha que só essas pessoas têm sucesso e também achar que essas pessoas também não têm história triste.
Entende o que eu estou querendo dizer? Então, por exemplo, se a gente contar, por exemplo, a história de jogador de futebol, na maioria das vezes, pelo menos o que a gente conhece, ele teve uma história triste. É muito difícil você ver um jogador de futebol famoso que é playboy. Então, ele vai te contar uma história triste. Porque ele veio lá da quebrada, ele recebia uma miséria. Então, é a história do herói, né? A jornada do herói. A jornada do herói. O que acontece com uma pessoa muito bem-sucedida? Por isso que eu estou te falando, tudo tem os dois lados, né? A pessoa muito bem-sucedida, muitas vezes, ela não é uma emergente, mas ela é filha de médicos que são filhos de médicos. E daí ela não tem história triste para contar. Mas daí ela é chamada porque ela tem um CRM, por exemplo, entendeu? Só que essa pessoa também passou dificuldade. Entendeu? Só que as dificuldades dela são diferentes. Então é complicado, às vezes, a gente julgar pela posição que a pessoa está, porque às vezes o pouco para um é muito. Entendeu? Às vezes só o fato de uma pessoa ter se desviado de uma droga, mesmo ela sendo bem-sucedida ou não, mesmo ela estando num carrão ou não, entendeu? E aonde que estava a minha expectativa, geralmente? Não era nem na profissão, não era nisso. Mas a gente percebeu que as principais entrevistas que aconteciam eram com pessoas que todo mundo já sabia quem era. Não diminuindo essas pessoas. Mas nós também queríamos essas pessoas na nossa bancada. Mas a gente queria saber como é que foi o perrengue dela. A gente queria saber uma rejeição que ela teve. Entendeu? A gente queria saber como que era a vida dela quando ela estava no meio de alguém que ela só era mais um alguém. Entendeu? Então, era isso que a gente queria tentar extrair das pessoas. Então, a minha expectativa era mais em relação assim, eu sei que... Vou te contar um caso. O Gerrer foi lá essa semana. O Gerrer daquele jeito que todo mundo já sabe. E uma vez uma amiga minha falou assim pra mim, Maitê, o Gerrer tem uma história do caramba. Ele é um puta de um cara batalhador, é um cara que sofreu na vida. Na hora que ele chegou lá, eu falei, eu quero falar isso com você. Ele falou, mas eu não vou dar um de vítima, ele falou. Aí na hora que começou, eu falei assim, você falou pra mim que você não queria dar um de vítima, né, que não sei o quê. São pessoas que elas estão tão... Eu falei isso pra ele. Elas descobriram que elas precisam ser tão fortes que elas nem conseguem contar. A vulnerabilidade. Você tá entendendo? Então, assim, são pessoas que elas entenderam que não dá para ficar contando história triste. Tem que ir para cima. Tem que ir para cima, ela tem que ir para cima. Então, quando você pergunta, ela não sabe contar. Não é porque ela não teve uma história triste. Entendeu? É porque ela... E com certeza você também tem. Todos nós temos um grau de dificuldade na vida. Então, você imagina, por exemplo, você ser um baita de um playboy e a hora que você vai contar alguma coisa que você está passando, alguém vai falar assim, Jair, cala sua boca, você é rico, você é isso, você é aquilo. Então, é essas coisas que a gente queria desmistificar, entendeu? A sua dor é a sua, a minha é a minha, não importa se eu não trabalho com marketing, com certeza você vai falar alguma coisa que vai me motivar na minha vida. É isso, Maite. E, assim... As pessoas, às vezes, elas estão tão engessadas, né, pelo que a sociedade, pelo que o Instagram dita de regras, que elas não conseguem ser elas mesmas. Sim. Que nem... Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente fala de posicionamento, as pessoas acham que é montar um personagem. Mas... Como assim? Você vai montar um personagem pro teu cliente? Não é assim. Exato. Posicionamento é eu pegar o Flávio na essência dele. Um cara que veio da periferia... Um cara que sofreu muito na vida, só que um cara que se reestruturou fisicamente, mentalmente. Ele conseguiu ali, aí ele acredita aí, por exemplo, ele acredita em Deus, ele tem lá os seus hobbies, e ele expõe isso para o mundo de alguma forma na comunicação dele. Isso é se posicionar. As pessoas acham que posicionamento é eu pegar um roteiro, seguir o roteiro. Gente, tá tudo errado. Posicionamento é a Maitê como comunicadora. Exato. Ela colocar os valores dela na profissão dela e ela não abrir mão dos valores dela. Não abrir mão daquilo que ela acredita que é o correto. Então, assim, as pessoas hoje estão muito engessadas por roteiros prontos de internet. Porque a Virgínia é assim. A pessoa quer ser igual a Virgínia. Sim. Entende? Sim. Então, assim, às vezes a gente fala tanto de um assunto e a gente não entende que, às vezes, é mais fácil ser a gente. Ninguém perde por ser você mesmo, sabe? Vou fazer uma colocação assim, para tentar expressar o meu pensamento agora. Quando você vai no desfile de moda, você vê aquelas roupas exageradas. Sim. De marcas famosas. Você nunca vai encontrar aquela roupa na loja.
né? Então, o que eles fazem? Eles colocam a roupa exagerada, refinam aquilo para ser vendido e você compra inspirações daquilo de uma forma usável, digamos assim, na loja. O que é o desfile de moda? É o grito, é o chamar a atenção, né? O que eu percebo hoje? As pessoas, quando eu falo assim, elas precisam ser elas mesmas, elas não sabem quem elas são. Elas não sabem. Elas são vulneráveis àquilo que está. Então, alguém fala assim para ela, você é loira, e agora, porque eu acho que você tem que cortar o cabelo aqui na boca e ondular e dar um contraste, você vai mudar e agora, a partir de hoje, você vai começar a usar um terno vermelho, porque o vermelho muda a vida da pessoa, porque você precisa se posicionar. E a pessoa pensa assim, então, para eu me posicionar, eu preciso fazer algo que a hora que o outro vê, ele pensa algo de mim e eu transmito aquilo e eu vendo, né? Então, eu acho que existe esse grande problema. Quando você fala a palavra posicionar, eu tenho problema com algumas palavras. Tem algumas palavras que eu ódio. Tipo empoderamento. Ai, que ódio. Nossa, vamos deixar abaixo isso. Empoderamento. Se eu mudar minha opinião, eu vou ser cancelado. Às vezes eu falo assim, a pessoa fala assim, porque você tem que se posicionar. Porque eu falo assim, você quer aparecer na internet, animal? Eu quero. Então tá, então você quer? Comece devagar, não tem problema. Você vai abrir uma live, começa a live e fala assim, gente, eu tô morrendo de medo. Fala isso. Expressa o que você está sentindo. Eu tô morrendo de... Não abre a live e fica... Mas o meu cabelo... Mas... Porque eu tenho que aparentar, eu tenho que... Né? A gente sabe que hoje existem gatilhos mentais, existem frases, essas coisas. Nós somos induzidos a tudo isso mesmo. Né? Então, nós fazemos aquilo que nós mesmos somos fisgados. A gente sabe disso. Mas até que ponto você tem que fazer o extremo? Quando você fala da Virgínia, eu acho que é porque é perfeita a colocação. Então, assim, até que ponto você tem que copiar 100% o que o outro está falando que você tem que fazer? Exatamente. Ela veio do nada também, cara. Ela tem a história dela. Exatamente. Entende? As Exatamente. têm a sua história. Mas você foi muito assertiva quando você falou esse ponto do... As pessoas querem montar ali um personagem, né? Pra que você vai montar um personagem? Se eu vejo que o Flávio tá se posicionando na rede social dele e eu vejo que as coisas que ele tá falando não diz nada a respeito dele, eu vou chegar nele e falar, ô Flávio, não tá legal. Não tá legal, irmão. Claro. Vamos. Você é um cara que a gente sempre vai te encontrar, você sempre tá bem arrumado, você sempre tá alinhado, você sempre tá. Só que quando a gente entra na rede social, a gente vê você louvando a Deus, a gente vê você na praia. Você não finge ser outra coisa. É o que eu tenho que passar, é a minha essência, cara. E é aquilo ali mesmo. Então a pessoa, quando ela vê você, mas lá na igreja ele não é assim. Mas... Não, você é daquele cara lá. Quem olhar lá, vai falar assim, não, se eu encontrar o Jair lá no posto, é aquele cara. Exatamente. Entendeu? Se eu assistir o podcast dele, é aquele cara. Mas mesmo assim não é fácil. Não é? Entendeu? Não é fácil. Então eu acho que o problema das pessoas ela não sabe pegar um pouquinho. Poxa, que legal. Eu descobri que para as pessoas me verem um pouco melhor, eu acho que eu preciso dar uma cortadinha no cabelo. Mas não vou cortar aqui. Eu vou cortar aqui, que tá bonito para mim. Porque eu gosto de cabelo comprido, mas eu vou... Entendeu? Porque eu percebi que aquilo é legal. Olha, agora a cor vermelha fica bom para mim. Eu não vou colocar uma roupa que eu nunca usei. Nunca usei uma roupa... Eu gosto de roupa curta. Não adianta você tentar se cobrir inteira. Eu gosto de... Você entendeu? Dosa. Assim que eu dou o exemplo do desfile de moda. Pega um pouquinho aqui, pega um pouquinho acolá, sabe? E vai tentando adaptar para a sua vida dentro do que você gosta. Muda o que você tem que mudar, porque a gente tem que mudar várias coisas. Eu acho que existem coisas que a gente precisa eliminar definitivamente, outras não. Mas aquilo que você consiga sustentar, aquilo que te faz bem. Poxa, quantas vezes eu perdi minha essência querendo ser alguma coisa, querendo, sabe... porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que aceitar isso, porque eu tenho. Eu aonde? Tava mais no tenho do que eu. E você vai se perdendo. Quando você vê, você tá de cama. Quando você vê, você tá doente. Depressivo. Opa! É complicado, né? Cara, essa conversa dá muito assunto. E eu queria saber agora de vocês, porque o que acontece? Aqui fica uma crítica às pessoas que não se atualizam, que não estudam. Quando a gente fala de revista, cara, automaticamente a gente... as pessoas, por falta de conhecimento, falam... Pô, revista?
Agora, revista, as pessoas não conhecem o poder do off, cara. É verdade. As pessoas não conhecem o poder do rádio. As pessoas não conhecem o poder da revista. As pessoas não conhecem o poder do outdoor. Então, assim, eu que sou publicitário raiz, tá no meu sangue o DNA da publicidade, eu sei a importância que tem uma revista. Eu sei a importância que tem um outdoor. Mas a gente tem os gurus que tudo é digital. E aqui fica o meu aviso para vocês. Nem tudo é digital, meus amigos. Nem todas as pessoas têm um smartphone igual o seu. Então, tudo comunica. Então, vocês tiveram uma sacada recentemente. Vocês decidiram fazer a compra de uma revista tradicional da cidade. Exato. Porém, vocês não pararam no tempo com essa revista. Vocês inovaram. Vocês trouxeram essa revista também para o digital. Estava aqui até agora há pouco a revista. Eu queria saber como que foi essa transição de você pegar um produto que é muito forte, que é uma revista, e você ligar o turbo nela e trazer ela para o digital. Como que foi esse processo de condução? Na verdade, Jair, tipo, a gente já fez o que a gente já fazia no digital, trazendo para o impresso. E a sacada, tipo assim, era um sonho que a Maitê teve da revista, e quando teve a oportunidade, a gente não pensamos duas vezes. E a gente falou, o que a gente ia fazer de diferente? Como tem muitas revistas aqui que só vive no impresso e não olha para o digital. A gente falou, vamos unir os dois. A gente já tem nossos parceiros, nós já tem o podcast, já temos a nossa agência de marketing, vamos juntar tudo. E tá fazendo o que fazendo. A gente tem o nosso site, já temos mil e umas coisas, inventando mais produtos, igual a gente foi muito agora para o agro, caderno agro, caderno de gastronomia, a gente vai fazer um caderno de moda. Então a gente está querendo amplificar o que já de bom, né, já tinha de bom, melhorar mais. E a minha cabeça pensante aqui, a CEO aqui... A gente já ia ter uma revista de qualquer forma. A gente já ia virar impresso isso. Se você pegar as grandes empresas, elas estão fazendo revistas próprias. Elas fazem as revistas delas. Revista, ela é alto prestígio. Então, você pode pegar a maior celebridade que for, o orgulho dela está numa revista. Exatamente. Não importa. Mas você está comparando a Virgínia com a Forbes? Sim. Eu estou comparando a Virgínia com a Forbes, porque eu preciso me inspirar nessas pessoas. Então, essas pessoas... O Tiaguinho saiu não sei aonde, na revista. Ele publica lá a página da revista. É o alto prestígio. Eu acho que a questão é... Tem gente que vai olhar uma loja de suplemento e vai achar que é besteira. Vai achar que não precisa. Tem gente que vai ver uma comida saudável e vai falar que também não serve. Entendeu? Tem gente que não vai comer ovo, porque ovo sempre fez bem, mas agora eu acho que não faz tão bem, entendeu? Então, é natural. O que eu preciso saber é quem que está falando isso. Porque, por exemplo... Se você é um empresário e você não entendeu cada canal de mídia, você está precisando de uma agência de marketing que te oriente. Então, o que é instantâneo, o que não é instantâneo? Mas eu coloco na internet, eu coloco lá, prefiro colocar esse valor na internet, você vai colocar, a hora que for os créditos, dos 5 dias, acabou, você tem que colocar de novo. E aí? É isso. Entendeu? Qual que é a construção da campanha em tempos, entende? Exatamente. Mas eu vou colocar na revista... essa revista que você vai colocar, ela sai de quanto em quanto tempo? Você vai colocar o quê? Uma promoção? Uma promoção do mês? Não é revista, amor. Você tem que colocar no outdoor. Você coloca na rádio. É mês? É só isso que você vai fazer? Na revista não foi feito para você fazer uma divulgação pontual. Ela foi feita por pós. Ela foi feita ou para antecipar ou para o pós. É isso que foi feito a revista. A revista é alto prestígio. O que acontece? Você vai lá e se forma. Teu diploma está na tua parede. Então, toda vez que eu vir aqui, eu vou ver o seu diploma. A revista, ela faz o seu diploma chegar para todos os lugares, só que com o teu conhecimento. Então, você imagina a pessoa que ela abre uma revista e ela vê um profissional do seu patamar dando uma dica para ela. 5 dicas para você começar a empreender na internet. Isso é eterno. Isso é eterno. Porque um profissional como você não vai falar assim, faça uma conta no Instagram. Você vai falar o quê? Se posicione, saiba quem você é. Porque na revista tem que estar profissional que nem você. Entendeu? Então, assim, é mais um entendimento do que o que funciona ou não funciona. Você pergunta, mas o que é resultado? Ela não sabe responder. Não sabe. Ela não sabe responder. O que é resultado para você? Resultado é venda, mas você mensura a sua venda a partir do quê? Ela não sabe responder. Ela não tem. Então, assim, você passa nos lugares e você vê a pessoa
com funcionário ali na frente entregando o negócio do cheirinho do perfume. E tem gente que fala assim, isso aí não funciona. Como não? Como não funciona? O panfleto, como não funciona? Você acha que o mercado é burro? Você acha que o Mufato, que entrega todo dia, tem um tabloidezinho do Mufato no meu portão? Dona Janaína. A dona Janaína já não tem parâmetro. Mas você imagina o mercado do tamanho do Mufato. Vocês acham que eles são burros de entregar panfleto? Claro que não. Você acha que a Coca-Cola... Ah, mas a Coca-Cola, ela manda o caminhão em não sei quantas mil cidades porque está jogando dinheiro fora? Lógico que não. Entendeu? Então é tão simples de comparar. Você acha que assim, a gente está com capa vendida até meio do ano que vem. Olha isso. Capa vendida. Ai, a revista acabou teu nariz. Bem isso mesmo. E o xingo quando vai xingar a revista? Não sei porque que faz revista para mostrar que tem dinheiro. Oi, que xingo ruim. Nossa, que xingo ruim. É bem Se isso. eu estiver na revista, você já sabe por quê. Meus amigos, pode falar, Flávio. E a revista é um marketing perpétuo, vai estar pro resto da vida. Por isso que a revista tem um muito bônus e tem um problema. Imagina Não dá pra pagar. você casa, da manhã você se separa, Já a revista vai estar rodando. Você entendeu? Então, se você amar muito a sua mulher, põe a capa da revista. Põe, que vai estar pro resto da vida aquilo lá. Aí quando você for largar, fala, se eu largar, o povo vai estar vendo com ela. E não posso casar com a outra, se casar com a outra vai ter... Então é isso aí, cara. O dia que você foi lá no Lifestyle, a gente tinha feito uma campanha. Não. Exato, isso. Deixa abaixo. Vamos colocar um link lá, um clique. Deixa abaixo. Não aconteceu? Não pode. Atenção você! Não pode. Você Já aconteceu. Pega o corte agora. que pega ouve corte, o Lifestyle. Já aconteceu. Já aconteceu? Deixa abaixo. E além de ouvir o Lifestyle também é ouvinte e telespectador. Telespectador é de televisão, né? É o que é do YouTube? É tudo também. Você que assiste e que ouve o Starcast. Além de você estar sentado aqui onde a gente está, você pode estar em outro lugar mais aconchegante. Meu Entendeu? Deus, cara. Ouvindo essa voz mais de perto, se você se interessar. Esses olhos claros olhando para você. Não será só um terno azul, mas um olhar Meu Deus todo do direcionado. Meu Deus. Gente, isso aqui não estava combinado, tá? Não perde esse corte, que esse corte dá muita visualização, isso aí, ó. Exatamente. O menino tá de carro novo, Não, vida não fala isso nova, tá pensando em tudo. Exatamente, menino de Deus, pronto para casar. Ele é o Thiago Negro, louco atrás de uma Maíra Cardi. Aí, Meu Deus do céu, cara. Entendeu? Para ir lá nas águas, igual eles, juntos. vai no direct do menino lá, ó. Isso. Jair Siqueira, e pode mandar um oi, Vocês vão complicar hoje. um coraçãozinho que ele vai estar lá esperando você Exatamente. falar com ele. É exatamente isso. Tá precisando de alguém no final de um dia estressante. Amor, desculpa, não tava nada combinado, tá? Gente, foi um prazer, cara, essa conversa que a gente teve aqui. Eu vou agendar vocês pra gente voltar, pra gente falar mais de assuntos mais abrangentes. Sim. Né? E é muito bom ter vocês aqui. Eu vou finalizar agora com algo que vocês não estão esperando, cara. Eu acho que eu vou complicar vocês. Flávio Maitê, uma frase que marca a história de vocês. De cada um. Ixi. Ah, tá, de cada um. É. Fala a sua primeira. Uma frase. Putz, uma frase para eu que falo para um caramba é difícil uma frase só, né? Escolhe uma, depois no outro você fala outra. Nossa, a minha... Foda, superação... Vixe, tem bastante coisa, cara. É. Que quem conhece a nossa história sabe que, tipo, a gente veio bem de baixo, sabe? E conseguimos conquistar tudo que a gente conquistou hoje, conhecer o mundo igual a gente conhece o mundo hoje. É superação, cara. Superação, correr atrás do seu objetivo, não se abalar com as críticas de pessoas, ver de quem vem a crítica, ver de quem vem também como fala? O elogio. O elogio também, se essa pessoa está fazendo mais ou menos o que você faz. E não se apegar na conversa dos outros. É igual eu falo, o podcast, pra mim, é aquele negócio assim, eu olho pro Jair, ele anda todo arrumado, de terno, nossa, esse cara deve ser arrogante, deve ser chato, isso, aquilo, outro. A hora que a gente tem 10 minutos de conversa, a gente fala, puta, velho, o cara é sangue bom. Quanto tempo eu deixei de ter amizade com ele?
por conversa de pessoas. Ou por achar que eu não era do grupo dele. Entendeu? Então isso, para mim, é bem esse pensamento. Não fazer auto-julgamento de pessoas antes de você conhecer e ter os teus 5 minutos com ela primeiro. Boa. Maite. Eu acho que tem uma frase que eu falo sempre, que é uma frase bíblica, né? Que é seja forte e corajoso o tempo inteiro. Se tá tudo ruim, pode ter certeza que daqui a pouco vai ficar tudo bem. E se tá tudo bem, você pode ter certeza que daqui a pouco fica tudo ruim, né? Você pode ficar tranquilo. É a vida, é a gangorra. Exatamente. Eu sempre coloco lá nos meus stories o emojizinho de roda gigante. Você tá lá em cima, daqui a pouco você tá lá embaixo. Você tá lá embaixo, daqui a pouco você tá lá em cima. Toma cuidado com seus momentos de raiva, com as suas vontades de vingança, mas toma cuidado também quando você estiver feliz demais, né? Não se ilude no elogio, não para na crítica, porque às vezes a gente acha que as merdas da vida a gente só faz quando tá tudo ruim. Mas a gente faz muita porcaria quando a gente tá feliz demais, quando você tá com muito dinheiro, né? Então, tá com muito dinheiro, tá feliz demais, tá tudo muito bem, tá rodeado de amigos, toma cuidado. Toma cuidado que essa fase vai passar, vai vir outra, e muitas vezes a fase ruim vai vir justamente porque você não cuidou dessa boa. Né? Então, é isso que eu acho. Seja forte e corajoso o tempo inteiro. Uma música. Vixe, nós é Nossa, quebrar. se você cantar, novinha, sentada, todo mundo... Não. Nossa, tem várias músicas agora, dá um apagão. Fala a sua primeiro aí que eu vou lembrar da minha aqui. Tem várias músicas que fazem muito sentido na minha vida, mas uma música que eu gosto muito é aquela Hall da Fama, do Spirit. Né? Não é brasileira a música, mas ela fala que você pode ser o que você quiser. Então ela fala, seja um herói, seja um campeão, seja um político. Eu acho que você vai estar no Hall da Fama. E o Hall da Fama, o que é fama para mim não é fama para você, mas é uma música que me motiva muito. Para mim, eu gosto, como eu tenho muita fase. A fase que eu tô estressado, eu gosto de colocar meu rap, eu volto pro meu mundo lá atrás e destresso. Gosto de escutar meu pagode e tudo, mas eu acho que a música, o Nego Drama, que eu não Entre gosto. o sucesso e a lama. Não gosto desses mimimi da vida hoje. Não vão me cancelar, hein, cara, pelo amor de Deus. Mas se essa música de cor, você Porque, tipo assim, eu não gosto desses mimimi da vida, se sentir menos que os outros porque por causa da minha cor de pele, por onde eu vim. Pelo contrário, eu aprendi isso com meus pais e com a minha afinada avó. Se você se acha menor que alguém, vai estudar, vai correr atrás do teu objetivo. Não vem que vai bater na tua porta uma coisa. Corra atrás, o cavalo selado passa uma vez só. Então, o Nego Drama, pra mim, é uma das músicas que me dá um up quando eu tô meio pra baixo. Vamos lá, acorda, vamos pra cima. E é isso aí. É isso, gente. Obrigado pela presença de vocês aqui nesse podcast. Eu que agradeço. Vocês abrilhantaram esse estúdio, esse podcast. E eu espero ter vocês mais vezes aqui. Muito obrigada. Viu? O ar-condicionado estava ótimo. Não, Tá gelando até a alma? Não, tá ótimo Tá agora. ótimo. Agora Então tá. bom. E já fica feito o seu convite para a sua volta aí, a parte 2 de Jair também no Lifestyle aí. Eu vou com certeza. Porque agora desde quando foi, já tem muitas coisas novas aconteceram aí. Ele tem que ir lá Então, cara, tem que falar contar um pouco contar um pouquinho aí. Quem isso sabe aí. apresentar essa Filizarda aí, né? Deixa abaixo. Para apresentar a dona do coração do homem aí. As portas vai estar sempre abertas, Jair, da revista, Obrigado, do meu Lifestyle, amigo. em tudo que você precisar, pode contar com a gente. E continua sendo esse cara, velho, que você é aí, ajudando pessoas, esse cara humilde aí, que corre atrás do seu objetivo, abre porta para os seus funcionários aí, Realmente. entendeu? Talvez você não saiba, mas você é um cara bem especial aí, não só para nós, mas muitas pessoas em Catanduva, que estão olhando o seu trabalho sem falar, tá? Que já chegou muitas coisas e falou, o cara é isso e aquilo outro. Excepcional. As pessoas estão te olhando, cara, e talvez você nem perceba isso. Os caras querem me fazer chorar hoje. Gente, Deus abençoe. Um grande abraço. Tamo Obrigada. junto. Tchau, tchau.